Salve, galera! Firmeza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao canal do Tio Rômulo. Meus queridos, eu sempre venho falando com vocês, né, que uma andorinha só não faz verão, ou seja, um jogador, um personagem só não deveria ser o seu foco. E eu venho falando isso, cara, nas lives, em vídeo, e a galera sempre tem dúvida. O que eu decidi fazer, cara? Olha, meus amigos, eu não vou montar aqui o time dos sonhos. E também não vou montar aqui uma compilação matadora, que é que vocês deveriam usar. O propósito desse vídeo é mostrar para vocês que talvez vocês estejam deixando passar despercebido como é a função deste jogo, devido a gente ter aí um vício, né? De acabar ficar jogando gacha, a gente acaba, como é que eu posso dizer, aprendendo um padrão dos jogos e esquecendo que alguns desses jogos, eles apresentam padrões diferentes, né? E é isso que eu tô querendo mostrar aqui para vocês. E esse jogo, ele tem uma padronagem diferente no quesito quem eu devo focar, tá? E o legal desse jogo é que, além dele ser um Hero Collector, tá? Eu tenho falado isso em todos os meus vídeos. Ele se adequa muito à sua gameplay. Só que é o seguinte, cara, eu acho que ele não é um jogo para preguiçoso. Ele não é um jogo que você entra, joga e vai embora, né? E você vai se dar bem no jogo. Ele é um jogo que exige que você pense um pouquinho, estude um pouquinho e constantemente esteja aprendendo com os amigos, tá? Porque por mais que você estude qualquer matéria ou estude qualquer assunto, cara, você nunca domina aquele assunto. Você vai ter um cara que tem uma maneira diferente de enxergar o que você não enxergou, né? Então não tente tratar com soberba que você sabe todas as coisas, porque você não sabe. Eu não sei nada, irmão, tá? O que eu tô fazendo aqui é tentando passar para você de forma humilde a minha visão para ajudar vocês a pensarem como vocês podem crescer no jogo quando diz respeito a personagens, tá? Então vamos lá. Eu já fiz um vídeo falando de tier list, lembra? Eu fiz um vídeo falando de tier list, que a tier list aqui é o norte e tal. Quem não viu, dá uma olhadinha no canal lá, que eu expliquei bastante coisa lá. E eu não vou explicar isso aqui de novo, tá? O verdadeiro motivo desse vídeo é justamente os banners, tá? A gente tem vários banners aqui e com a versão agora, essa versão global, muita coisa está divergindo da versão asiática. Na última live eu até coloquei o link lá pra galera poder fazer aí. Eu sair daqui, cara, porque essa merda fica toda hora falando, pronto. Então eu até fiz um vídeo colocando o link lá da versão asiática pra galera baixar, instalar e testar. A única diferença da versão asiática para global é que a versão asiática não tem português, só tem inglês. Aquelas pessoas que não têm muita dificuldade em jogar em inglês, cara, vão se dar muito bem lá. O que eu posso dizer? Ela é muito mais amigável, entendeu? Ela é muito mais amigável do que a nossa versão global. Infelizmente, nós fomos um pouco prejudicados aqui na global, onde que alguns itens que lá é entregue de forma gratuita, aqui tem que pagar para ter, tá? E outras coisas também divergem. Existe uma ordem que não é correta, que não é certa também, tá? Isso vai depender muito aqui. Tô tentando pegar aqui, tá, galera? No meu Telegram. Na descrição aqui deste vídeo tem o link do nosso Telegram, tá bom? Se você quiser fazer parte aí do nosso Telegram, é só entrar lá, galera. Super legal, galera super prestativa, mano. Você vai se dar muito bem, tá? Bom, achei. Existe uma ordem de banners que foram publicadas lá na versão asiática. Essa ordem é Saga, depois vem o Seiya com a armadura de Odin, depois vem Freya, Hilda, Siegfried, que por sinal de Siegfried é um tanque muito bom, Mime, Shido, Kenon, Yoga de Aquários, né? Yoga com a armadura de Aquários, Shun com a armadura de Virgem, Ikki de Leão, né? Ikki com a armadura de Leão, Shiryu com a armadura de Libra,
Poseidon, Sorento, Krishna, Máscara da Morte, Safiros, Afrodite, Safiros, Saga, Camus e Shura, Safiros. Cara, esta é uma ordem que a gente não sabe se vai seguir, tá? E por que eu tô falando isso? Um monte de personagem legal, não é? Nossa, um monte de personagem legal, vou querer todos, vou colocar pra jogar e eu vou detonar. Então, não é muito bem assim que as coisas funcionam, né? Primeira pergunta que o pessoal me faz: foco no banner do Saga, pulo o banner do Saga? Cara, não tem regra pra isso. Tem que ver a sua gameplay. O que eu recomendo é que você... Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Vamos pegar o Saga aqui, ó. Pronto. O que eu recomendo, cara? Que você entre no personagem. Isso vale para qualquer personagem. Tá bom? Qualquer. O que eu tô tentando fazer aqui é um padrão para ajudar você a pensar. Tá bom? Então, qualquer personagem que você entrar, você vai conseguir ver o bônus. Na minha opinião, o bônus é a melhor opção para você escolher o seu time. Óbvio que lá no Summon, você tem alguns times pré-montados. Ali já ajuda pra caramba, né? Por exemplo, exclamação de Atena, time de invocação, time de queimadura, time de roubo de vida. Isso tá tudo lá pré-definido. Cara, mas nada te impede de você criar o seu time. E como é que você cria o seu time? Colocando qualquer personagem? Não. Você vai ter que ler. Infelizmente, você vai ter que ler, tá? Você vai vir dentro do personagem e vai vir em bônus. Duas coisas que você tem que atentar. Toda vez que tiver exclamação, você tá vendo que tem uma exclamaçãozinha aqui, tem uma exclamaçãozinha aqui. Ó, aqui não tem exclamação, aqui não tem exclamação, nem aqui, nem aqui. Show de bola? Então, toda vez que tem esse emblema de exclamação aqui, esse aviso de informação, significa que, para que isso aqui funcione, conflito entre o bem e o mal, dois lados da mesma moeda, isso significa que os personagens que aqui estão listados precisam estar no mesmo time em campo de batalha com o personagem que você quer. Então, se você quer o Saga, teoricamente, o Saga ele vai combar muito bem com o Papa Ares. O que ele vai entregar, tá? Então, olha só, status de ativação, do lado da memória, se você clicar aqui, ó, habilidades de combo podem ser ativadas. Eu não vou ler tudo aqui não, depois você lê aí. Quando os cavaleiros, né, no caso o Pope Ares aqui e o Saga, estejam no mesmo time no campo de batalha. Beleza? O que é isso, campo de batalha? Quando você vem aqui na formação, vamos lá. Quando você vem aqui na formação e coloca os personagens aqui, isto é o campo de batalha. Então, quando você cria a sua formação, para que você, cataplimba, ative os bônus de combo, tem aquela exclamaçãozinha, os caras têm que estar aqui. Quando não tem aquela exclamação, significa que você não precisa de ter os personagens aqui. E o simples fato de você tê-los já vai ativar este bônus. Onde que a gente vê isso no jogo? Aqui dentro da escalação. Quando você faz a formação, você tem aqui bônus de formação. Clica nele aqui, que ele vai te mostrar toda a bonificação que esse time tem. Então, por exemplo, ó, eu não tenho nenhum cavaleiro de suporte, então não tenho nenhuma bonificação de suporte. O que é isso? É esses dois campos aqui, ó. Um abre no nível 40 e o outro abre no nível 50, tá? Então, enquanto eu não tenho esses caras abertos aqui nessa conta, eu não vou ter bonificação de suporte. Vamos lá. Bônus de status. Ó, Mu e Aldebaran ganham 15% do valor de escudo extra. O que é isso daqui? Como é que eu descubro isso? De onde é que tá vindo isso aqui? Das trevas? Não. Vamos ver se tá no Mu ou se tá no Aldebaran? Então vamos lá, ó. Vamos sair. Vamos lá no Aldebaran. Vamos no Mu que tá aqui primeiro. Vamos em bônus. E a primeira coisa que você vê aqui, olha só. Amigos dourados. Vamos clicar nesse cara aqui pra gente ver, ó. Vamos clicar aqui. Olha só, o Mu mais o touro. Olha lá, Mu e Aldebaran ganham 15% de valor de escudo.
Isso significa, tem exclamação, tá vendo? Que este bônus, ele somente é ativo se os caras estiverem no campo de batalha. Beleza? Então, olha lá, quando os seguintes cavaleiros, provavelmente não dá para adiantar aqui, né? Forem mobilizados. Quem não sabe o que é mobilizar é escalar, colocar lá, entendeu? Em formação. Ó, ao mesmo, vamos lá, tempo. Tá vendo? Não vamos voltar lá para a escalação para de novo entender aquilo lá. Então, esse cara aqui, opa, eu esqueci de desativar. Valeu, meu querido aí. 8 Zorris. É o Zorris. Na verdade é o Zorris, né? Obrigado aí, Zorris. Esqueci de desativar, saiu no vídeo, hein, Zorris? Eita, famoso. Ó, isso aqui não está ativo. Ó, duração de status do buff de Saori, Kido mais Julian. Julian é o Poseidon. Como eles não estão no campo de batalha, tá inativo, ó. Inativo, ó. Inativo, inativo, inativo. Tá, olha só. Combo de exclamação. Combo, velho. É obrigatório que os caras estejam no campo de batalha, tá? Então, olha só. Combo de exclamação Atena. Quem precisa para fazer isso? Mu, né? Que é o Ares, Escorpião e o nosso amigo Leão, tá? Combo de flecha vitoriosa. Eu tenho que ter o Aioros, né? Que é o Sagitário, mais Saori. Combo de exclamação Aurora. Eu tenho que ter o Cisne e tem que ter o Camus no mesmo time, beleza? Então, esses caras aqui, habilidade de combo, obrigatoriamente tem que estar no campo de batalha. Tem que estar, tá? Ora, para ativar as habilidades, tá vendo? O conjurador deve ser implantado na batalha, tá vendo? De combo, aí ele vai colocar lá, ó, o cavaleiro. Ah, e tem outra coisa que eu vou falar disso aqui, ó, o cavaleiro conjurador. O que é o cavaleiro conjurador? É o cara que detém o combo. Quem é o cara que detém o combo? Neste caso aqui é o Mu, tá? Vamos lá, ó. Vamos pro Mu aqui. Bônus, ó. Combo exclamação Atena. Ele é do Mu. É um Mu que conjura isso. É um Mu que chama isso daqui. Então todo o status de bônus que esse cara tem só vai ser aumentado quando o Mu aumenta essa habilidade. Então, à medida que você vai evoluindo, tá vendo? Ó, nível 2 aumenta o dano real causado, nível 3 aumenta 60%, tá vendo? Isso tudo causado pelo Mu. Então, toda vez que você eleva essa função aqui, vamos lá, peraí, que é essa daqui, tá vendo? Toda vez que você eleva essa função aqui, nível 1, nível 2, nível 3, você também está impactando no combo. Show? Cara, eu tô sendo bem detalhista, justamente para vocês entenderem a mecânica do jogo, para que vocês criem o time de vocês. Entendam que, eu vou correr atrás do Seiya da armadura de Odin. Pra quê e por quê? Porque todo mundo tá falando? Porque fulano, Beltrano, Ciclano falou? Para de ficar escutando esse povo, velho. Entendeu? Se cara falou, olha que legal. Você pega essa informação, traz pro seu banco de dados, que é a cabecinha, vai no jogo e vai usar essas informações para você entender se realmente o Seiya vai ser bom para você. Saca? Não tô falando que o Seiya é ruim, o Seiya é bom pra caramba, tá? Mas por que ele é bom? Já expliquei isso na live, vou explicar de novo. Porque ele tem uma quebra de escudo. E o que isso impacta no nosso dia a dia do jogo? Maioria da galera usa exclamação Atena. A maioria dos jogadores usa exclamação de Atena. Para quebrar esse escudo, você precisa do Seiya, tá? Da armadura de Odin. Esse cara é um killer para esta formação. Então você já vai começar a counterar a grande maioria da galera que usa exclamação de Atena, saca? Mas aí muita gente vai descobrir isso, vai começar o Seiya. Aí vai começar a usar o Seiya. Aí o que você tem que fazer? Voltar aqui pro seu banco de dados, lembrar do que você leu. Cara, se você não quer lembrar de tudo, leia uma vez e vai anotando e cria uma planilha de Excel, sei lá, velho, cria um esquema para você ver. Eu vou lutar PVP com o cara ali. Qual que é o time do cara? X, Y e Z.
Olha lá, ele fez um combo com XYZ. Olha, ele tem A e B também. E o cara ativou 2 combos. Esses 2 combos entregam 1, 2 e 3. Cara, o que bate 1, o que bate 2, o que bate 3? Aí tu vai para sua tua tabelinha que você criou ali e começa a estudar. Opa, se eu fizer uma compilação assim, eu consigo bater no cara. Talvez o cara pode ser muito mais forte que você, mas se você montar a combinação correta na hora da batalha, na tapinha, meu irmão, tu derrota o cara, saca? Minha função aqui não vai ser montar combo para vocês, mas é ensinar vocês a ler isso daqui para que vocês consigam montar o combo de vocês. Show? Então vamos lá, vamos voltar para o raciocínio de novo, né? Você montar uma escalação porque você gosta do cavaleiro ou porque o cavaleiro de banner, brother, não vai te ajudar. O Saga é bom? Não sei. Qual é o time que você pretende formar? Vai atrás. Você quer saber se o Saga é bom para você? Vai atrás do danado. Clica no danado, vai em bônus, vê quais são os personagens que vão te trazer atributos para dentro do jogo. Se você tá enxergando que tem personagem que nem saiu ainda, cara, vale a pena pegar? Não sei, é você que tem que decidir. Você consegue pegar agora de início o Saga, que é o principal bônus dele? Não, não pega. Mas você pega o mestre. E ele com o mestre, só os dois já formam um combo. Olha que interessante. Então vale a pena pegar? Não sei. Você vai usar o mestre? Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Olha só. Eu vou pegar aqui Máscara da Morte. Beleza? Vamos aqui no bônus do Máscara da Morte. Olha só. Inimigo formidável, Ouro e Escuridão. Cara, não tem nenhum bônus ativo. Zero. Zero de bônus ativos. Ele tem afinidade com o Peixes. Com o nosso querido... Como é que ele chama? Afrodite. Tá? O que ele faz? Ó, ele ganha 10% de ataque. Ele tem afinidade aqui com o Shiryu. Cara, eu não quero usar o Shiryu. Agora eu vou ensinar vocês como é que eu faço minha análise. Beleza? Cara, eu não vou usar Shiryu. Não gosto dele. Tem nada dele que me agradou. Esse cara nem tá aqui ainda. Nem sei quem é esse cara aqui. Tá? Aqui tem como você saber quem é, tá? Tá? Aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que é o Shiryu, ó. Shiryu com armadura de Libra. Já é interessante, né? Aqui, ó, já é o Máscara da Morte com a... Eu acho que é com a Sapirus, né? Com a armadura de Ares. Então, é um esquemazinho pra você descobrir quem é que vai vir aqui, entendeu? Mas quando não tem exclamação, não consigo ver, não, tá? Olha que legal. Aliado Dourado. Aldebaran, Camus e Shura. Esse cara aqui não precisa de estar no campo de batalha, né? Mas vai me dar um PV de ataque aí, um PV de... Vai me dar um PV, 3% de PV de ataque, olha que interessante. Pode ser interessante. Mas por que eu tô te mostrando Máscara da Morte? Olha só que interessante, ó. Vamos aqui no Summon. Cara, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá? Mas é para ajudar vocês. Vamos aqui no Summon. Vamos pegar aqui. E vamos ver aqui em dicas. Beleza? Aqui, ó. Vamos aqui em dicas, ó. Dicas. Dá uma olhadinha nesse time aqui. Quer ver se ele tá aqui. Olha esse time aqui, ó. Equipe de invocação. Camus. Aldebaran. Asterion. Mestre. E o nosso querido Máscara da Morte. Cara, esses dois carinhas aqui são sacanas no jogo. Porque eles fazem invocações de minions. Show? Esses dois aqui não tem combo. Eles não têm combo, esses dois aqui. Tá vendo? Eles não tem combo nenhum. Aí o que você vai fazer? Você vai anotar esses caras aqui e vai ver um por um quem comba com quem. Você já sabe que o Máscara da Morte, ele tem um combo com o Afrodite. Então, se eu tirar o Asterion desse time e colocar o Afrodite, não vai me ajudar? Vai. E se eu aposentar aqui, largar o Camus, tá? Largar o Camus e colocar aqui o Saga Maligno. Aí eu vou ter o Saga Maligno com o Mestre. Vou ter o Máscara da Morte com o Afrodite.
E depois eu vou ver no Aldebaran o que essa formação aí vai me ajudar. Então vamos lá no Aldebaran pra gente ver se ele fica obsoleto no time, eu posso substituir ele por algum lugar? Então vamos lá. Olha, o Aldebaran aqui, ó, ele não tá combando com ninguém que eu falei, tá vendo? Então o Aldebaran seria um peso morto no meu time. Eu poderia substituí-lo por um outro. Eu ainda teria o time de invocação, beleza? Teria o meu time de invocação de boa. Vamos dar uma olhadinha no Camus? Se eu tirar o Aldebaran e colocar o Camus, o que eu ganho? Olha, ele tem um combo com Seiya, com Yoga, precisa estar no campo de batalha, com Escorpião, precisa estar no campo de batalha. Ele tem com Shura, ele tem com Escorpião, ele tem, tá vendo, ó? Mas, olha que legal. Olha que legal. Ele tem aqui o Dia da Morte. Ele comba com meu querido Afrodite. Ele comba com o Máscara da Morte que tá lá. E com o Saga, se eu pegar o Saga. Aí a única coisa que eu não vou conseguir é o Saga normal, que é muito difícil. Nem sei quanto que esse cara vai sair. Eu sei que ele custa R$600. Vocês estão entendendo a mecânica que eu tô querendo mostrar pra vocês? Eu descobri ali que o Aldebaran é ruim. Tô tentando achar um cara pra colocar ali naquele combo. Então eu vou em cada jogador que eu coloquei ali, em cada herói que eu coloquei ali, para ver o que eu substituo, quem eu coloco no lugar ali do Aldebaran, já que eu tô fazendo um combo com Máscara da Morte e Afrodite, e tô fazendo um combo também com o Saga mais o Mestre Pope. Tá faltando mais um, eu preciso de ir no Máscara da Morte, eu preciso também vir aqui, ó, para saber se tem alguém que eu posso colocar ali que vai me dar que vai me dar algum combo aqui junto com ele. Ó, não tem ninguém aqui, tá vendo? E aí eu vou tentando descobrir, cara, até eu achar um combo legal. Ah, Romulo, esse combo que você montou é killer? Não sei. Tem que testar. Mas é desta forma que eu queria que vocês pensassem, cara, porque esse jogo é diferente. Não é simplesmente pegar um bom personagem e colocar no seu time que ele vai arregaçar. Não é. Você tem que estudar as formações, ver se realmente os 5 integrantes do seu time estão fazendo bonificações, se você pode melhorar esta bonificação, né? Ou se você está fazendo um troço todo errado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu mudar de conta para vocês verem. Só um minutinho aí, tá? Só para eu mudar de conta aqui, ó. Deixa eu mudar de conta. Pronto, galera. Eu vim aqui para minha conta. Deixa eu entrar aqui na minha formação. Tá vendo? Aqui eu liberei a bonificação, né? Eu posso escolher aqui quem eu quero colocar aqui na minha bonificação. Bonificação não. No meu apoio esporte, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Tenho 5 guerreiros mobilizados aqui. Esse time é bom? Não sei. Vamos ver se esse time é bom. Ó, bônus. Eu tenho a afeição fraternal, que eu tenho o Sagitário com o Leão. Isso aumenta a minha resistência crítico a 10%. Isso tá inativo, tá inativo, tá inativo. Olha, muita coisa inativa aqui, tá vendo, ó? Olha, eu tenho 2 combos aqui habilitados, ó. Eu tenho exclamação de Atena e tenho flecha vitoriosa. Então, eu tenho 2 combos nesse time e tenho aqui ainda a afeição fraternal. Não tenho nenhum cavaleiro de suporte. No caso aqui, vamos ver com os cavaleiros que eu tenho. Quem poderia me dar uma afeição legal? Vamos ver aqui primeiro no escorpião. Quem que o escorpião poderia ter aqui de bonificação para eu colocar ali para me ajudar? Aqui, ó, precisa de estar no campo de batalha, tá? Então não adianta eu colocar, tá vendo? Não vale colocar ele no suporte e não vai ativar, porque eu preciso de estar no campo de batalha, tá? O Yoga aqui não vai me dar nada. Aqui seria o Shaka, então não tenho nada para colocar aqui nesse cara que vai me dar a bonificação. Vamos ver aqui no Sagitário qual que seria. A Atena tá no campo de batalha, Leão tá no campo de batalha. Não tem ninguém aqui. Ainda tem um testamento aqui, né, que não precisa de estar no campo de batalha, tá? Não precisa. Eu já tenho 4 de PV e 4 de ataque. Então não achei nada. Vamos ver na Saori. Quem eu posso colocar aqui de bônus que pode me ajudar? Olha, o Juramento da Guarda. Ele aumenta meu ataque e aumenta o meu PV com Seiya. Não seria uma má ideia, né? Mas eu tô na pesquisa de algum SSR para colocar junto comigo ali. Vamos ver aqui um Mu. Se o Mu traz alguma coisa de legal.
Esses caras esse cara não está, né, no campo de batalha, então não vai me ajudar colocando ele como apoio. O Kiki também não vai me ajudar, aqui não vai me ajudar. Então, cara, do que eu vi ali, parece que o Seiya é mais interessante, tá? Mas nada impede de eu colocar outros, tá? Eu vou colocar o Seiya só pra gente ver o que eu vou ganhar ali de bonificação, tá? Vamos lá, vou colocar o Seiya aqui. Ó. Vou colocar o Seiya, eu subi de poder. Vamos aqui em bônus. Suporte, ó. Efeito adicional. Eu tenho mais 134 de ataque e mais 768 de suporte. Se eu colocar, por exemplo, oh, meu Deus do céu. Se eu colocar aqui, por exemplo, Camus. Será que o Camus está por aqui? Será que ele vai deixar eu colocar o Camus? Acho que ele não vai deixar, né? Não vai. O melhor que tem aqui realmente é o Seiya. Ah, porque o Camus tá em outro time. Vamos colocar aqui. Deixa eu tirar o Camus do outro time. Pera aí, deixa eu tirar o Camus do outro time aqui. É porque eu tenho um time aqui, tá vendo? Eu tô montando esse time aqui. Vou tirar o Camus daqui. Show. Vou vir pra cá e vou colocar o Camus aqui. Ó. Vamos ver o que eu vou ganhar de bônus aqui. Efeito adicional de ataque, ó. 779 de ataque. E vou ganhar 340 de defesa física. Mesmo que ele não tenha nenhum bônus no time, ele está sendo melhor do que o Seiya. Ó, ataque 779, eu tenho a defesa. Se eu colocar o Seiya, eu tenho... Vamos lá. 134, mas aumenta a minha vida. Aí você tem que entender o que você quer. Você quer mais ataque e mais defesa? Ou você quer um pouquinho mais de ataque e mais vida? Porque ele me entrega 768 de vida. Né? Se eu colocar aqui o meu querido aqui, eu aumento consideravelmente o meu poder também, né? E ó, o ataque vai 778 e aumenta a minha defesa psíquica, não física, né? Bom, cara, eu não quero esticar muito esse vídeo, não, tá? Fica a dica aí pra vocês. Eu acredito que eu consegui abrir um pouquinho a cabecinha de vocês, para que vocês não fiquem somente nas dicas, né? Lembrando que quando você entra no banner específico, dentro do banner também já tem os combos pré-formados. Isso também pode ser um decisor para você ver qual time você vai formar. Aqui o time que eu tava formando, ó, tá vendo? E aí ele pede para colocar esse cara aqui. Se eu não quisesse esse cara, quem eu poderia colocar, né? Olha, ele tem dano, roubo de vida, revolta e tem invocação, né? Aí eu posso tirar, por exemplo, esse cara aqui e colocar o Máscara da Morte. Temos que ver, temos que testar, saca? Para você não ficar limitado e preso somente nessas dicas que estão aqui. Essas dicas ajudam? Sim, ajudam. Mas você tem que entender também como que você pode montar um time fora do padrão. Isso vale para qualquer cavaleiro. SR, R, SSR, só tem que pesar o custo de quanto manter, se você vai ficar mais forte ou não. Show? Cara, espero que eu tenha conseguido passar isso de forma clara para vocês, espero de coração que isso ajude mesmo. A única coisa que eu peço é esse like e o comentário no vídeo. Eu fui, até o próximo vídeo. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.